Olá, aqui é o Newton da CPA. Nós estamos dando sequência a uma série de vídeos sobre a reforma da Previdência Social, né? Já falamos sobre vários aspectos, mas atualmente nós estamos abordando a questão de problemas que o governo vai ter na tramitação disso lá na Câmara dos Deputados, especificamente na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Aqui ao meu lado, a Júlia. Oi pessoal, meu nome é Júlia Gomes aqui da CPA e eu vou ajudar um pouco nesse tema. Muito bem. Deixa eu fazer um pequeno histórico inicial dizendo o seguinte, olha, desde o começo, né, quando se falou, quando se remeteu, quando o governo mandou a emenda constitucional lá na Câmara, ele tem dito que essa reforma é para todo mundo. Ela vai atingir todas as pessoas, todo no Brasil. Estou falando aí dos empregados da iniciativa privada, inclusive atividade rural. Vamos falar dos funcionários públicos, dos políticos, dos professores, inclusive daquelas pessoas assistidas, né? Aqueles caras que têm condições de miserabilidade, como os idosos e os dependentes, tal, né? Então, com tudo isso, o governo tem dito que se vai abranger todo mundo, os militares certamente estariam incluídos, né? O militar tem lá um sistema diferenciado, certamente estaria incluído, como a Júlia vai ler aí. Bom, em várias oportunidades, as autoridades também afirmaram que os militares estarão incluídos na reforma, por uma simples questão de equidade. Porém, como a atividade militar tem lá suas peculiaridades, a sua aposentadoria apresenta algumas diferenças com as demais categorias. Como se percebe, o militar nunca se aposenta, pois sempre estará na reserva, isto é, disponível para qualquer tarefa em qualquer momento. A sua aposentadoria é chamada de proteção social e o militar não tem alguns benefícios que os empregados têm, como, por exemplo, o 13º. Muito bem, então, os militares é uma atividade profissional peculiar, que não é exatamente igual ao empregado da iniciativa privada. Ora, por todas essas razões, inclusive não se chama aposentadoria, mas um sistema de proteção social, né? Ele teria que entrar na reforma da Previdência, só que com a seguinte característica. As pessoas, de uma maneira geral, a Previdência é regulada na Constituição Federal, que é aquela de 1988, fez 30 anos no ano passado. Só que os militares, esse tal sistema de proteção social, né, não está na Constituição. As regras estão nas leis ordinárias. Então vejam como é que é a diferença. Quando o governo fez uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, tratou evidentemente de todas as pessoas, privado, funcionários públicos, rural, professores, políticos, tratou de todo mundo. Só que na PEC, que vai alterar, ou pretende alterar a Constituição, não poderia estar as regras dos militares. Por quê? Porque a regra do militar não está na Constituição, está nas leis ordinárias. Então, o governo veio sempre falando que quando ele mandasse a PEC em geral, mandaria também a reforma dos militares, o que não aconteceu, certo? Passou o tempo, então só na semana passada é que isso aconteceu, né, Júlia? Isso aí. Bom, por todas essas e outras razões, as regras legais do sistema de proteção social dos militares não estão inseridas na Constituição Federal, sendo reguladas pela legislação ordinária. Esta é, portanto, a razão pela qual a sua reforma ainda não foi encaminhada à Câmara dos Deputados, juntamente com a reforma dos demais beneficiários. Lembrando que o projeto do governo é uma proposta de emenda constitucional, isso é, um projeto que pretende, em princípio, alterar apenas a Constituição Federal e não a legislação ordinária. Muito bem, então como houve muita pressão, cadê a reforma da Previdência dos militares, ou a reforma da proteção social? Essa pressão toda, o que o governo fez? Na semana passada, quase um mês depois da remessa inicial, o projeto de alteração dos militares acabou chegando,
né? E está lá na Comissão Geral. Só que houve uma surpresa geral, porque o projeto de lei alterando o sistema de proteção social dos militares, ele realmente estabelece condições, estabelece contribuições que não tinha, regula a questão de idade, etc. Tal, só que incluiu uma reformulação da carreira dos militares. Isto é, os militares, segundo alegam, a última reformulação ocorreu só em 2001. E eles estão há muito tempo esperando uma reformulação da carreira. Ora, o que se fez? O que o governo fez agora? Fez a alteração daquilo que nós podemos chamar de aposentadoria ou previdência dos militares, que é o regime de proteção social, e incluiu vários dispositivos legais que mudam a carreira dos militares, né? Ora, então o que acabou acontecendo? Inicialmente, o governo havia dito que os militares, a reformulação, economizaria 90 bilhões de reais em 10 anos. Só que com essa reformulação, alguns aumentos, alguns bônus, etc., a economia caiu para apenas 10 bilhões de reais em 10 anos, isto é, 1 bilhão por ano. Quer dizer, considerando o 1 trilhão e qualquer coisa esperando os outros, é nada, né? Ora, isto daí acabou dando um grande problema, né, Júlia? Isso. Bom, em decorrência da implementação dessas grandes novidades, muitos parlamentares, embora simpáticos à ideia da reforma de carreira, mostram-se indignados com a proposta, razão isso que deve provocar, por ocasião, as discussões do Congresso, grandes problemas na tramitação do projeto. Exatamente. Então, os parlamentares, os deputados que fazem parte da Comissão de Constituição e Justiça ficaram surpresos com isso. Por quê? Porque notaram que não tem só uma reformulação da previdência dos militares, mas tem também uma reformulação da carreira dos militares. A economia, que deveria ser de 90 bilhões em 10 anos, acabou reduzido apenas para 10 bilhões. Ora, este tema, este assunto, esta surpresa, com certeza vai causar problema na tramitação. Haverá muitas discussões, e até porque aquele princípio da equidade, não, por que um é assim, por que não houve, por exemplo, algum funcionário público olhar, por que não houve reformulação da minha carreira, que está defasada, e junto com a carreira dos militares. Esse tipo de discussão, certamente, como nós temos deputados que são representantes dos vários segmentos da população, certamente esse tipo de tema será discutido. E, claro, ao levantar esse tema e essa discussão, o governo se dispôs, a, claro, a atrasar mais ainda o processo de discussão e causando mais um problema na tramitação, né? Na tramitação desse projeto lá na Comissão de Constituição e Justiça. Bom, vejamos como é que isso vai se dar, não é mesmo, Júlia? Isso aí. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo falando sobre a Previdência. Gostaria de lembrar vocês do nosso site, do nosso blog. O nosso blog é netcpa.com.br/rp2019. O site da CPA é netcpa.com.br. Siga a gente nas nossas redes sociais, @netcpa, e não se esquece de se inscrever no nosso canal. Muito obrigada, até o próximo vídeo. Muito bem, e nós temos alguns outros temas que certamente vão complicar um pouco a tramitação lá na CCJ, mas de qualquer forma isso faz parte do processo político e o governo está otimista que vai ser possível. Até hoje está sendo divulgado que o governo já marcou para o dia 17 de abril a data em que a comissão vai decidir pela admissibilidade da constitucionalidade desse projeto de emenda constitucional. Vejamos se isso será possível ou não. Espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigado.